Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Vem comigo que começa agora mais um Universo aqui na nossa telinha. E no programa de hoje você confere uma entrevista super bacana sobre obesidade com a nutricionista Carla Piscin e também um bate-papo super bacana para conhecer o projeto Conviva Down, junto com a Camila Ferreira, que é professora voluntária, e a Beatriz Coelho, que é integrante, faz parte do grupo de jovens e adultos. Isso e muito mais você confere aqui no nosso Universo. Roda a vinheta. E vamos com o quadro da Inova Mac, movidos pela inovação. No nosso primeiro quadro hoje vamos trazer um assunto muito importante e que faz parte do nosso dia a dia, da nossa trajetória de vida, né? Desde quando a gente traz lá de trás dos nossos pais, dos nossos avós, que é algo cultural, a alimentação, né? A obesidade. Um tema aí que está sempre em alta e que às vezes passa despercebido por nós. E quem vai conversar aqui com a gente um pouquinho sobre este tema é a Carla Piscin, nutricionista. Seja muito bem-vinda, Carla, no nosso espaço. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Ô Carla, para a gente iniciar esse tema, né, um tema polêmico, o que é a obesidade? Como que eu posso identificar o que é a obesidade? Para o pessoal de casa entender um pouquinho mais, porque às vezes a pessoa assimila obesidade à gordura e nem sempre é o que parece. Exatamente. Inicialmente a gente entende que o contexto da obesidade é só o excesso de peso. Hoje, infelizmente, a gente tem vários contextos de obesidade, né? O primeiro deles é devido ao consumo excessivo de caloria, o que gera automaticamente esse aumento de peso, mas a gente também tem pacientes de uma origem genética de obesidade, né? Que traz uma carga aí que vem realmente da árvore genealógica e que não necessariamente esse paciente tem uma obesidade global, mas uma obesidade concentrada na região do abdômen, que é a gordura visceral. Certo, então existem várias possibilidades de obesidade. Ela pode vir de um fator genético, como você disse, da alimentação, má alimentação, sedentarismo, como também existem algumas disfunções, né, no nosso organismo que podem causar obesidade. Também, a gente tem que sempre lembrar que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, tem a questão genética, a questão social, né, o meio que a gente vive influencia diretamente nas nossas escolhas e automaticamente na nossa qualidade alimentar e nas disfunções metabólicas. Então, a gente pode incluir questões hormonais de disfunção de tireoide, síndrome do ovário policístico, problemas de gordura no fígado e outras origens genéticas também. Isso a gente está trazendo algumas opções que podem gerar a obesidade, mas após ser diagnosticado com a obesidade, ela também pode gerar outros problemas, como vice-versa, né, Também. Carla? Eu costumo dizer para os pacientes em consultório que a obesidade ela nunca anda sozinha, ela sempre vem agregada de outros fatores, né? E hoje a gente até classifica em consultório o que a gente chama de síndrome metabólica, que é a associação da obesidade e de uma ou mais doenças associadas. Então, a obesidade ela é um primeiro sinal de alerta para o paciente buscar um cuidado para não agravar a saúde dele a longo prazo e ter problemas com colesterol, diabetes, resistência insulínica, problemas cardíacos, AVC, infarto. Certo. A gente sempre pensa em nutricionista na hora que a gente quer se alimentar bem, né? Ai, quero ser saudável, quero praticar um esporte. Mas não é bem assim esse contexto. Isso faz parte, sim, deste momento, né? Acredito eu, me corrija se eu estiver errada. Correto. Mas eu acho que é ideal a gente ter um acompanhamento. A gente tem um contexto muito errado da nutrição só para fins de emagrecimento, né? A nutrição a gente trabalha sempre com prevenção. Então, se a gente pensar, a nutrição ela está desde da concepção, né? Então, tem muitas mulheres que procuram nutrição para preparar o organismo para uma gestação. Durante todo o período gestacional é importantíssimo o acompanhamento nutricional, na amamentação, durante a introdução alimentar. Então, a nutrição ela está do início
até o fim da vida e presente tem a sua importância. Sim, a gente estava conversando aqui também, né, Carla, sobre a questão psicológica, né? Sim. Que a alimentação ela está totalmente associada cultura, como também a mente, né? A gente estava até comentando a respeito, a gente pensa no Natal, pensa em ceia, a gente vai fazer uma festa de aniversário, pensa em doces. Como que é isso? Como que você vê isso e como que você pode passar isso um pouquinho de conhecimento para o pessoal lá de casa? A relação comportamental, né, a emoção e a alimentação, hoje vem sendo o que a gente mais trabalha dentro do consultório. Pós a pandemia, os transtornos de ansiedade aumentaram significativamente. Então, quando a gente percebe o paciente chegando no consultório mais ansioso, né, com essa relação complicada com a comida, né, de uma compensação emocional, se o paciente está triste, ele come, se ele está feliz, ele come também. E, normalmente, os alimentos buscados são alimentos hipercalóricos, industrializados, ricos em açúcar. E a consequência disso são as complicações metabólicas e hormonais. Sim, qual seria hoje uma dica, uma orientação que você pode passar aqui pra gente de uma alimentação regrada? Não vou nem falar 100% saudável, que às vezes é muito difícil para algumas pessoas que já não têm o hábito. Como que eu posso me organizar em casa para tentar oferecer tanto para mim quanto para minha família, na mesa, na hora do almoço, na hora do jantar? Quanto mais colorido for esse prato, melhor. Então, entender que a nutrição, ela busca justamente o equilíbrio. Então, é não excluir nenhum grupo, então não fazer dietas privativas, onde exclui carboidrato, onde exclui frutas. Então, quanto mais equilibrada e variada for essa dieta, essa alimentação, mais a garantia de produzir e fornecer mais nutrientes nesse prato e para a família é muito maior. Então, quanto maior a variedade de vegetais, de cereais, de preferência na versão integral, que vão conter um teor de fibra bem mais alto, variar a qualidade das proteínas, da preferência para as proteínas magras, uma carne com baixo teor de gordura. E o principal é evitar alimento que é muito processado. Então, sempre que a gente orienta o paciente é descascar mais e desembalar menos. A regra é mais simples assim. Exatamente, né? Aquele trabalhinho que muitas vezes a gente evita em casa, mas olha, evita muito mais coisa lá na frente, né? Evita. E hoje a gente tem uma vantagem que a indústria ajuda também, né? Então, hoje a gente tem acesso a, por exemplo, os vegetais congelados. Então, eles não passam por processo químico, então isso facilita muito a vida de quem trabalha. Hoje todo mundo tem a vida muito corrida. Hoje a gente tem estabelecimentos que já fornecem esses vegetais higienizados, já picados, né? Açougues que fornecem já as porções de carne já picadas. Então, a gente tem uma certa facilidade também vinda da indústria, ela não é 100% vilã. Né? Mas é uma questão de organização. Se tiver um planejamento, a gente consegue ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. E é possível todo mundo conseguir isso? É possível, sem fazer dietas restritivas, sem ficar gastando muito dinheiro, comprando muitos produtos aí que se vendem como milagrosos. O simples resolve. Sim, acompanhar aí essas receitinhas. Hoje em dia a gente tem bastante canais de receitas aí, dicas de dietas fit, coisas que você usa produtos naturais e que não vai tanto carboidrato ou tanto trigo, né? E que contribui bastante com a nossa alimentação. Também, a gente já está percebendo que as pessoas estão ficando mais abertas a entender que comer saudável não é sinônimo de uma comida monótona, não é só comer aquele frango grelhado com alface e tomate, né? É possível ter uma alimentação saborosa, diferente e muito saudável e muito equilibrada também. Certo. O tempo influencia bastante também, né? A questão do tempo de uma alimentação entre uma e outra. Então, qual o tempo ideal? Isso é uma regrinha básica para todo mundo ou não? Cada caso é um caso? A gente tem sempre a avaliar de forma individualizada. O que a gente sempre orienta o paciente é que evite permanecer longos períodos sem se alimentar, principalmente os pacientes que têm essa questão da ansiedade instalada. Então, esse paciente que fica ali um longo período sem comer é aquele paciente clássico que chega às 6 horas da tarde e chega com uma compulsão alimentar. Ele começa a comer e acaba não prestando atenção e acaba comendo além do que ele deve. Para esses pacientes, o ideal é que tente fracionar a alimentação em torno de 3 a 4 horas para evitar esse longo período de jejum e evitar um pico de insulina também. Sim. E afetar a parte metabólica. É isso que eu ia falar. Às vezes você chega em casa, tá naquele desespero por comida, quer comer, acaba comprando às vezes do mercado, antes de chegar em casa vai lá e faz aquela compra desnecessária com vários produtos e o beliscar, né?
Vai beliscando, beliscando, para conseguir, antes mesmo de concluir a sua refeição. Sim, e o comer com atenção é outra coisa importantíssima para as pessoas também ficarem atentas. Quando a gente se alimenta assistindo TV, cuidando às vezes do filho, falando no telefone, trabalhando, a gente não entende, o nosso cérebro não processa que a gente está se alimentando. Então, a tendência da gente beliscar, principalmente coisas que a gente come de pinça, amendoins, os belisquinhos, então a gente come ali um volume maior e o cérebro não entende que a gente está saciado. Por isso tem uma tendência a ter essa compulsão, a comer além do que precisa. Olha só quantas dicas aí necessárias para o nosso dia a dia. Ô Carla, voltando um pouquinho na questão da obesidade, houve um aumento, né? A gente até comentou aqui que depois do Covid, hoje a gente vive uma epidemia dele ainda, mas que isso foi diagnosticado muito mais do que antes, né? Como que você vê isso também? A Covid, ela conseguiu agravar o que já vinha em uma fase de crescimento aí significativo. Com o Covid, o isolamento, as pessoas se viram obrigadas a ficar dentro de casa, com acesso a todo tipo de alimentação, né? A faixa infantil, infanto-juvenil, foi a mais prejudicada, porque já é uma geração mais tecnológica, que fica muito no celular, quase não faz atividade física, e a pandemia os obrigou a ficar exatamente na frente do computador, então o gasto energético delas diminuiu e o consumo calórico aumentou. Essa conta ela acaba não fechando de forma positiva para o organismo, o que favoreceu assim, um aumento, um boom da obesidade, principalmente nessa faixa etária. Isso referente a todas as idades, mas dando destaque para essa faixa. A parte infanto-juvenil foi a que mais sofreu. Olha só, gente, quanto assunto importante, quantos detalhes, né, que a gente traz dentro de um único tema. Né? Existe alguma dica, alguma orientação específica que você pode passar para o nosso telespectador? O principal é não fazer dietas restritivas, não se privar, buscar um acompanhamento profissional e buscar alguma atividade física, né? Se tornar mais ativo dentro do dia a dia, fazer uma caminhada, deixar um pouco o carro de lado, ir na farmácia a pé, voltar. São coisas pequenas, mas que fazem diferença no fim do contexto. Tentar buscar aí um pouquinho do passado, né? Aquela época onde não tinha tanta tecnologia e que faz muita diferença aí na nossa rotina, né? Que às vezes a gente acaba ficando à mercê disso. Ô Carla, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, a sua troca de experiência aqui conosco, viu? Muito obrigada, foi muito importante. Imagina, eu que agradeço, fico à disposição. Obrigado. E você continua aqui com a gente, que nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta e vamos com o quadro da Vila Copos. A vida é uma festa. E o Arraiá da Vila Copos já começou, e para você que busca doces típicos, enfeites, decoração para esta época tão festiva, a Vila Copos é o lugar certo. Aqui você encontra doce de batata doce, doce de abóbora, milho de pipoca, pipoca doce, paçoca, pé de moleque, doce de leite, uma infinidade de doces que só a Vila Copos oferece. Além disso, aqui você encontra enfeites de todos os tipos, desde as bandeirinhas tradicionais até as personalizadas, os balões tradicionais, aqueles lindos coloridos, e também os personalizados para quem prefere, chapéu de palha. Enfim, uma infinidade que só a Vila Copos oferece. Então corra para cá, por quê? Porque Vila Copos, a vida é uma festa. E neste segundo bloco nós vamos conhecer agora este projeto importante aqui de Araraquara. Para quem não conhece, o Conviva Down. Se você não conhece, chega mais aqui com a gente, que quem vai conversar conosco, que traz aí detalhes, é a professora voluntária e membro da diretoria do Conviva Down, Camila Ferreira, e também temos a presença da Beatriz Coelho, que é frequentadora do grupo de jovens e adultos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso universo. Muito obrigada, Malu, obrigada pelo convite. É sempre um prazer para a gente estar aqui, né, falando do nosso instituto, dos projetos que a gente atende lá. Então, obrigada pela oportunidade. Nossa, é de extrema importância, não só para mim, como para vocês e para quem nos assiste, né? De conhecer mais sobre como funciona o grupo. Como que funciona, como que surgiu este instituto, este projeto aqui em Araraquara? Bem,
as pessoas com deficiência de modo geral, né, a síndrome de Down, outras deficiências, sempre precisam buscar os seus pares, né, aquele grupo de pertencimento. Então, nesse caso, foi mais ou menos nessa iniciativa que o grupo começou. Então, tinha a mãe de uma frequentadora nossa, que ela queria que a filha tivesse amigos, né? Então, embora a menina trabalhasse, fosse para a escola, ela queria o pertencimento com os pares iguais, né? Então, ela falou, puxa, eu queria que minha filha tivesse amigos, e aí encontrou uma outra pessoa que também tinha um filho mais ou menos com a mesma idade, e então começaram a frequentar juntos ali, uma rodinha de conversa informal, e aí foi crescendo, tomando novas proporções, e aí hoje, em 2012 aproximadamente, criou o estatuto, então já formalizou, né, como um instituto mesmo, e hoje nós temos aí a nossa sede própria, a gente consegue trabalhar com 2 projetos diferentes, então tomou uma proporção muito boa. Olha só que bacana. Lembrando também que este projeto é uma extensão da UFSCar. Na verdade, nós temos um dos projetos que funciona no Instituto, né? O projeto de jovens e adultos. Ele é um projeto de extensão da universidade. Então, nós temos uma professora, a professora Márcia Duarte, que está sempre com a gente também. Ela toca o projeto via UFSCar, e nós temos uma bolsista de extensão que participa do grupo aí, trazendo atividades diferentes, né, aulas diferentes. E eu, como voluntária, como professora voluntária responsável ali, acompanho as atividades. Que legal. Camila, como que funciona as atividades, né, para que o pessoal conheça um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês? Sim, hoje nós temos 2 projetos. Então, nós temos o projeto dos adolescentes, dos 11 aos 18 anos, mais ou menos, que o ABC da Inclusão chama. Esse projeto, ele trabalha desde as questões escolares até as questões de habilidades sociais, socialização, sentimento, emoção. Então, toda a parte da adolescência, esse grupo, ele trabalha com isso, né? E dos jovens e adultos, que já não são mais jovens, né, dona Bia? Então, dos jovens e adultos, o mais novo deve ter uns 25 e a Bia com 45 anos. Então, a gente trabalha também as habilidades sociais. O que a gente faz nesse trabalho? Então, pensa todas as questões que envolvem a fase adulta, mercado de trabalho, festas. Então, tudo isso a gente trabalha. Como que a gente se comporta se a gente vai ao cinema, né? Então, por vezes, a gente sai do instituto, vai para os lugares, vai para barzinho, vai para balada, né, Bia? Uhum. A gente adora ir para balada, né? Uhum. Então, a gente faz esse trabalho. Tem aqueles que trabalham e que compartilham como é o dia a dia no trabalho. Tem os relacionamentos amorosos. Então, eles também compartilham como é, né? Sai com o namoradinho, com a namoradinha. Então, é um projeto que trabalha a fase da vida adulta mesmo. Que legal, que bacana. Além de ter a parte do aprendizado, né, que instrui aí nas necessidades aí normais que a gente precisa dentro de escola, de conteúdo programático, né? Como também o social, né? Exatamente. Que às vezes isso é um bloqueio, é uma dificuldade. É uma dificuldade e é como a gente falou, né? Eu preciso me reconhecer no outro. Então, você pensa, nós que somos pessoas típicas, pessoas sem deficiência, né? Sim. A gente se encontra pares iguais em todos os ambientes. No trabalho, no clube, na academia. Para as pessoas com deficiência, esse é um trabalho um pouquinho mais complicado, porque não é em todo lugar, não é comum, né? Então, embora tenham amigos em diferentes espaços, mas os amigos iguais, que vão compartilhar da mesma experiência, das mesmas situações, das mesmas dores e das mesmas alegrias, então isso precisa de um espaço, né, de um lugar em que lembra como uma referência. Lá eu tenho os meus amigos que são iguais a mim. Que legal. Né? Então, esse é um trabalho muito importante. Assim, nós temos outros na cidade de outras especificidades que também são tão importantes quanto. Lá no Convívio, a gente procura também acolher as empresas e as escolas. Então, as empresas que vão contratar, né, a pessoa com síndrome de Down nos procura para consultoria, para entender se o ambiente de trabalho está adequado, está acessível,
porque é muito importante. O mesmo nas escolas, então nós temos vários ali que estão nas escolas regulares e que precisam desse apoio também, desse amparo. Então a gente está sempre aberto para ajudar quem quer acolher a gente. Que bacana, que legal esse trabalho tão próximo, né? Sim. Tão próximo, tão caloroso e de inclusão. Existem muitas pessoas que fazem parte hoje dos grupos, você sabe dizer mais ou menos quantos fazem? De jovens, do grupo dos adolescentes, aproximadamente uns 12. Bastante. E do nosso grupo de adultos, acho que nós somos em 10, né, Bia, mais ou menos? Eu acho que sim, Camila. Acho que 10. Que legal. Infelizmente, Malu, a gente não consegue atender hoje os mais novos, né, os Sim. menores de 11 anos. E aí até faço um apelo para você que está nos assistindo, porque não temos voluntários. Então, o nosso instituto só funciona com trabalho voluntário. Todo mundo que está lá é voluntário. Desde as meninas que atendem os adolescentes, a diretoria toda é composta de voluntários, né? Então, a gente precisa, se você está aí assistindo, é TO, pedagoga, psicóloga, professora de educação especial como eu, vem com a gente, que a gente precisa dessas pessoas, inclusive para ofertar atendimento aí para os mais novos. Camila, vamos até reforçar, então, aí para o público de casa, onde localizar vocês, o endereço, o horário, para que esse voluntário apareça, gente. É tão importante essa união, a união faz a força. Isso. E a gente precisa mesmo, né? Porque existem muitas crianças precisando. Muitas, né? Nós temos muitas esperando, né? Para começar o atendimento com eles. E aí, às vezes as pessoas me procuram, mas eu nunca trabalhei com pessoa com síndrome de Down. Não tem problema nenhum. Vai ser super bem recebido, vai ser super acolhido. A gente vai trabalhando juntos no começo para depois, né, oferecer atendimento sozinho, não é, Bia? Então, assim, nos procure. Eu não vou lembrar. Você lembra o endereço de cor da nossa casa, Bia? Nós vamos colocar no GC também para ajudar vocês, mas um ponto de Isso. referência, fica no centro. Fica na Vila Xavier, bem pertinho do tiro de guerra, da paróquia ali, da igreja. Fica bem no coração ali da vila, né? Sim. Mas também pode encontrar a gente nas redes sociais. Então, o nosso Instagram é @convivadaloficial. Sim. E o meu, @cami.ferreiras, com S no final. Então, procurando a mim também chega direto no Convivadal. Gente, por favor, você aí de casa, tocou o coração, conhece alguém, transmite esse recado. É muito importante essa participação, essa união. Existe uma lista de espera, é isso? Ou não, na verdade, necessariamente? Não é necessariamente uma lista de espera, mas a turminha, a gente tem uma turma muito grande de menores de 11 anos que não tem atendimento, né? Então, esse trabalho, tanto da escola como da socialização, principalmente da socialização, ele tem que acontecer o mais breve possível para a pessoa com síndrome de Down. Então, a estimulação precoce, ela pode acontecer a partir dos 2 meses. Sim. Né? Então, você imagina que alegria para as crianças se reconhecerem nos amiguinhos, né? Verem que os outros são semelhantes. Então, isso é muito importante. Então, quanto antes a gente conseguir esse grupo, melhor. Melhor, tá certo. Camila, só para eu entender mais um pouquinho. As pessoas que têm interesse vão até você, não necessariamente o Conviva Down procura alguns lugares para saber, nós temos esse projeto, nós temos esse trabalho, se vocês sentirem a necessidade, estamos aqui. Hoje o Conviva Down, ele é uma das referências para a pessoa com síndrome de Down na cidade. Então, sempre que nasceu uma pessoa com síndrome de Down, acaba chegando até a gente, né? Porque Sim, sempre tem em algum alguém momento. que conhece alguém que leva até a gente. Então, a gente não faz o trabalho, já fizemos, de ir até as pessoas, mas hoje, devido a muitas questões, a gente prefere que as pessoas nos busquem, né? Tanto as pessoas que precisam do trabalho, pessoas com síndrome de Down, famílias, né, das pessoas com síndrome de Down, como aquelas em que querem incluir empresa, escola, ou acabou de receber um aluno com síndrome de Down. Então, quem quiser nos buscar, a gente está sempre de porta aberta para receber as famílias, principalmente. Que bacana. Você sentiu que ao longo desse tempo de existência do grupo, houve um aumento? Sim. O número de pessoas com síndrome de Down é uma crescente constante, né? Então, esse número não vai cair nunca, muito pelo contrário. Então, temos mais pessoas, temos mais procura. Então, o Convívio existe há quase 10 anos. Desses 10, 6, quase 7 eu estou com eles.
Então, eu percebi que as pessoas... É rotativo, porque tem aquelas que saem da cidade, né? Enfim, Sim. vão fazer outras coisas. Mas o grupo tá sempre ali, firme e forte, né? Inclusive, nós temos aqueles atendidos que não são de Araraquara, mas que pela ausência de um grupo nas suas cidades, acabam procurando a gente. Olha que bacana. Então, nós temos atendidos de Matão, de São Carlos, de Ribeirão Preto. Então, até de Piracicaba, né? Nós temos os nossos amigos de Piracicaba que participam com a gente. Então, a gente, como uma maneira de incluí-los, como eles não podem estar conosco aqui, a gente abre uma salinha no Google Meet. Foi uma herança da pandemia aí que a gente aprendeu a trabalhar com o Google legal. Meet, né? Então, a gente abre essa linha no Google Meet para eles acompanharem o nosso encontro aqui. Que bacana, Convivadão aí atendendo Araraquara e região, olha só que bacana. Agora vamos passar a bola um pouquinho para a Bia, né, Bia? Você também veio estrelar aqui no nosso universo. Eu gostaria de ouvir de você, como é fazer parte do Convivadão? Eu comecei, foi muitos anos atrás, existia o Convivadão. 9 anos, a gente conhecemos juntos, eu e o Bruno, estamos namorando, e a gente conhecemos, existia o Conviva, aquele tempo lá de trás, tudo começou. Então, a Bia é a sementinha do grupo de jovens e adultos. Como que é para você fazer parte? Você gosta? Você se sente bem ali? Sinto. Você, Bia, fala pra gente assim, ó. Aonde estão os seus melhores amigos? Os meus amigos são o Bruno Sasaki, Cíntia, Sertu, Almi e o Rafael, a Lorena e a Juliana. E o Cláudio. Muita gente, tem mais, né? Até esqueceu de alguns. Né? Mas esses são os seus melhores amigos? São. E todos estão lá no Convivadal com você? Uhum. E a Camila? O que a Camila é para você? A Camila é a melhor amiga do Conviva que eu mais amo. Ah, eu também te amo muito. Minha casquinha de bala. Que gostoso esse carinho, esse afeto, né? Muito. Muito bom. Gente, eu tenho só a agradecer a presença de vocês aqui no nosso universo, viu, Camila? Beatriz, obrigado mesmo, foi muito bacana ter vocês aqui. Fica o apelo para você aí de casa que queiram participar, ser voluntário, né? Por favor, procurem o Convivadão. Obrigado mesmo, viu, pela participação de vocês. Obrigada pelo espaço, pelo convite. A gente sempre recebe de braço aberto, porque é muito gostoso falar sobre o Conviva, né? Que é o nosso Camila. lugar. Então, muito obrigada, Malu. Obrigado mesmo. E o nosso programa vai chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Mona Lisa Concept, essa loja incrível que sempre traz looks especiais aqui para o nosso Universo Mais, para o meu, para o seu, para o nosso universo, né? Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e semana que vem tem mais. E também no nosso canal no YouTube. É isso aí, gente. Um beijo a todos. Até semana que vem. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Inova Mac, movidos pela inovação.